vamos estar orando, intercedendo pela vida do pastor Ronaldo, que vai ministrar a palavra ao meu, ao seu coração nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, continuamos diante da tua santa presença. Queremos agradecer os momentos que já passamos de louvor, adoração, os testemunhos, Senhor, que tudo é para a fortificação da tua igreja, Pai. Nós te louvamos porque vemos que o Senhor tem feito grandes coisas no meio do teu povo. Pai querido, agora eu quero, Pai, interceder pela vida do pastor Ronaldo, junto com a igreja, Senhor, qual vai ministrar a tua santa, gloriosa palavra. Usa ele poderosamente na direção, na unção e no poder do Espírito Santo. Repreendemos todo espírito, ó Pai, de retaliação que queira atrapalhar, desviar o nosso pensamento, para que nós não estejamos atentos à tua palavra. E já agradecemos por esta palavra, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aproveitando os amados que estão em pé, por favor, abram comigo as Sagradas Escrituras, lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 7, 8, 9. Glória a Jesus. Culto gostoso, maravilhoso, testemunhos fortes que tem mostrado o quanto o nosso Deus está agindo. Ele não mudou, ele é o mesmo, não é? Ele continua o mesmo. E se nós o buscarmos, nós veremos a atuação dele em nossa vida. Louvado seja Deus. Nos diz assim o versículo de número 7 de Josué, capítulo 1. Não tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículos de número 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Muito obrigado, podeis tomar assento. Nós iremos meditar nesta noite num tema dizendo assim: existe a guerra espiritual e como vencê-la. No decorrer do culto eu estava observando e vendo como o Senhor falou-nos bastante sobre pelejas, sobre vitórias, sobre alcançarmos o nosso objetivo, o nosso alvo. Então, nos dois testemunhos que nós tivemos aqui nesta noite, foi isso o que nós vimos, não é? Pessoas sendo alcançadas, sendo abençoadas nos objetivos que foram traçados. Mas entre esses objetivos houve peleja, houve um projeto e precisou-se de uma determinação para se chegar aonde se queria chegar. E falando em guerra, quando o pastor Francisco falou sobre a Ucrânia, aí eu estava pensando, estava analisando que os projetos, ou quem sabe os estudos que a Rússia
havia feito no início. Quem sabe eles estudaram e com o poderio bélico que eles têm, eles devem ter pensado assim: olha, em 2 semanas nós chegaremos no nosso objetivo. Em 2 semanas nós vamos conquistar as cidades que nós queremos conquistar e nós vamos implantar ali o que nós queremos implantar. Começaram colocando quase 150 mil soldados na fronteira, na divisa. Isso para poder abalar os ucranianos emocionalmente, dizendo: certamente nós seremos presa fácil, certamente nós vamos ser dominados com facilidade. 150 mil homens aqui na fronteira, com todo esse equipamento bélico que eles têm, mas eles começaram internamente lá no interior da Ucrânia. Aqueles que já haviam passado, no passado, já haviam sido dominados pela Rússia, até então União Soviética. Eles falaram: ah, não, mais uma vez não. Mais uma vez nós não vamos ser presa fácil. Nós não seremos dominados. E eles começaram a resistir e a pedir ajuda. E não veio ajuda em homens, mas veio ajuda em equipamentos para que eles pudessem pelo menos fazer frente. E estão resistindo já há mais de 40 e poucos dias. Estão ali resistindo. Certamente a Rússia não esperava tudo isso, mas estão vendo que está havendo uma resistência. Então nós vamos ver o seguinte, que nós precisamos conhecer o nosso adversário. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E nós estamos em guerra. Aqui a leitura que nós fizemos vai falar que Josué, quando ele recebe de Deus a incumbência de estar à frente do povo de Israel, porque Moisés havia morrido, ele por certo achou que não havia capacidade alguma nele, que ele não teria condições nenhuma em si mesmo de substituir aquele a quem o Senhor havia chamado, aquele a quem o Senhor havia dado condições, aquele a quem o Senhor havia usado de maneira extraordinária e feito prodígios maravilhosos. Imagine só, abrir o mar e o povo passar em terra seca. Por certo, quando o Senhor chama Josué, ele sente o peso do chamado, mas ele não se acovardou. Bom, se o Senhor está me chamando, então, Senhor, eis-me aqui, mas é necessário que o Senhor vá comigo. E então o Senhor passa a animá-lo: olha, esforça-te. O que eu espero de você é ânimo. O que eu espero de você é que você seja determinado e tenha fé que eu estou com você. E Deus ainda diz para ele: como eu fui com Moisés. Olha que coisa linda. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Irmãos, não há segurança maior para nós que servimos ao Senhor, de sabermos que esse Deus que nós cantamos aqui no início, sobre a sua grandeza, sobre o seu senhorio, sobre a sua autoridade, sobre o seu poder. E ele diz: eis que eu estou convosco. Aleluia. Assim como Deus havia falado para Josué: olha, Josué, eu serei contigo todos os dias da tua vida. O que eu peço para você é: medita na minha lei, medita na minha palavra, anda por esta palavra, aleluia, para que então seus caminhos sejam prósperos, e para que nada se detenha diante de ti, porque eu serei contigo. Irmãos, estamos em guerra, e o nosso adversário, vamos falar um pouquinho só para conhecê-lo, porque quando nós conhecemos contra quem estamos lutando, e eu já falei isso aqui,
Estamos apenas relembrando, porque às vezes é bom a gente relembrar, porque esse adversário a quem nós estamos batalhando, lutando contra ele age de maneiras que procura fazer com que nós nos esqueçamos de quem ele é, nos esqueçamos de quem nos chamou e quem é que está conosco. Então às vezes nós ficamos meio abalados, às vezes nós ficamos meio temerosos, às vezes parece que a nossa fé quer fracassar, em meio às lutas que se levantam, em meio aos ataques que nós sofremos. Mas o Senhor nosso Deus, nesta noite, Ele quer fortalecer-nos, Ele quer renovar o nosso ânimo. Ele vem dizendo para nós, como Ele disse para Josué: não tenha medo, não venha se assustar. O adversário pode fazer algum barulho, mas tenha a certeza que eu estou com você. E se esse Deus está conosco, aleluia, a vitória é certa. Se esse Deus glorioso está conosco, não precisa temer coisa alguma, porque Ele é aquele que nos defende, Ele é aquele que, aleluia, nos guarda, Ele é aquele que nos protege, aleluia. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que está ao nosso lado, que está conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer ali em Ezequiel, no capítulo 28, versículos 12, que o Filho do Homem levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. E aqui ele vai falar quem era o nosso adversário antes da queda. E ele diz assim: tu eras o selo da perfeição. Olha isso. E ainda diz mais: cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Esse era o nosso adversário. Esse era a forma do nosso adversário antes da queda. Mas maior exemplo de poder, sabedoria e beleza. Ele foi criado querubim protetor, assistia diante de Deus. Portanto, a sua classe era elevadíssima. Veja a posição que o Senhor Deus o havia colocado. Mas a palavra vai dizer, não é, que devido a essa posição que ele tinha, em Ezequiel 28, 17 a 19, nós vamos encontrar o seguinte: o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra, coloquei-te diante dos reis, para que te contemplem. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu comércio. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te transformei em cinza sobre a terra. À vista de todos os que te contemplavam, todos os que te conhecem entre os povos estão assustados ou assombrados contigo. Chegastes a um fim horrível e não mais existirás por todo o sempre. Então vejam só, enquanto antes da queda era formoso, era belo, era capacitado, agora devido ao seu orgulho e à sua soberba, devido ao pecado que nele foi gerado, ele agora é lançado por terra. Ele perde toda a sua beleza, ele perde tudo aquilo que ele tinha recebido ali nos céus, e agora ele se transforma, não é, numa pessoa horrível, num ser terrível, mau, que procura e quer fazer o mal está nele, nasceu dele. O reino que ele queria ter, ele consegue, porque quando ele consegue vencer ali no Éden o homem, e levando-os também a pecar,
a autoridade que o Senhor havia dado ao homem. Então ele vai e ele se assenhoria desta autoridade. E Jesus diz isso quando ele diz: olha, o príncipe deste mundo se aproxima. É ele quem está governando, é ele quem tem o domínio neste momento. E nós temos visto isso, quanta maldade, quantas coisas horrendas, quantas coisas terríveis, desde que ele assume, desde que ele toma o comando. Faz com que lá os primeiros irmãos, um se levanta contra o outro e um mata o outro. E assim vem vindo a maldade, sempre aumentando e sempre aumentando. Deus, ele procura aplacar, ele coloca a confusão das línguas, para tentar aplacar o intento do homem em querer ser conforme Deus, em querer ter o conhecimento como Deus. Deus traz o dilúvio, enfim, Deus vai tratando com o ser humano, tentando resgatá-los, tentando trazer de volta, mas a atuação do nosso inimigo é terrível, é tremenda, é assustadora. Mas a palavra vai dizer, não é, que os nomes que ele tem mostra exatamente a maneira, a forma como ele age. E aí a palavra vai dizer assim, não é, que o nome dele é um dos nomes, diabo, ou seja, aquele que separa, aquele que divide. E ele conseguiu mesmo fazer com que o homem fosse separado de Deus. E vem atuando em João capítulo 8, versículos 44, nós vamos encontrar o Senhor dizendo assim, para aqueles que queriam confrontá-lo, para aqueles que haviam se levantado contra o Senhor, e o Senhor diz assim: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é um dos nomes dele. O outro nome que a palavra vai dizer, Satanás, que é adversário, e ele é adversário de Deus, e é também o nosso adversário. Então a palavra vai dizer em Apocalipse 12:4, Apocalipse 12:9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, os atos dele de separação, de engano, de mentira, esta é a maneira, esta é a forma que ele age. E quando nós conhecemos, quando nós entendemos, nós vamos nos desviar desses caminhos, nós vamos nos desviar dessas atuações, dessas ações, porque fazendo assim, nós nos desviando, nós não seremos presa fácil. É como diz ali a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, para que aquele que está em pé, cuide, olhe, observe, não caia. Então quando eu conheço a maneira como age o meu adversário, como eu sei as atuações dele, e quando ele vier lançar alguma coisa contra nós, dentro dessas ações que ele faz, então logo eu saberei que se eu me desviar delas, segundo a palavra de Deus, elas não serão eficazes em atingir-me, não serão eficazes em levar-me à ruína e à destruição. A palavra do Senhor ainda diz que um dos nomes dele é dragão. Apocalipse 12:4 vai dizer, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. E não foi isso que aconteceu? A palavra de Deus fala que quando o adversário é lançado abaixo, ele não vem só, mas ele traz consigo a terça parte dos anjos que estavam nos céus. Vejam só como ele é ardiloso, como ele é aquele que tem facilidade, ele tem uma palavra, ele tem uma lábia, ele tem um convencimento, que conseguiu levar a terça parte daqueles que foram criados também por Deus, que estiveram com Deus, que viram as grandezas e a glória de Deus, mas no entanto, se deixaram convencer por este ser,
que agora é o nosso adversário direto. É aquele que se levanta contra mim e contra você, cotidianamente, querendo levar-nos à queda, querendo levar-nos à derrota, querendo levar-nos para sermos como ele, uma pessoa condenada, sentenciada, e que para ele não tem mais recurso, não tem mais perdão. A palavra ainda diz que um dos nomes dele é Belial. Eu poderia dizer que Belial é indigno, é uma pessoa perversa. E isso está aqui em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 15, onde a palavra diz assim: que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Porventura, nós devemos ou poderíamos ter alguma afinidade ou alguma ligação com aquele que é contra aqueles que servem a Deus? Contra aquele que declaradamente se diz contra aquele a quem nós servimos? Certamente ele está sendo influenciado por este Belial, está sendo influenciado por aqueles que, na verdade, não tem nenhuma ligação e não quer ter nenhuma ligação com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Antes, pelo contrário, não é? Preferem andar nas trevas. E Jesus certa vez disse assim, que aqueles que estão nas trevas, que estão ligados nas trevas, não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí a gente vê, né, estamos num ano de eleição, então nós vemos muitos políticos, não é, que ardilosos e enganadores, que prometem tantas coisas, mas que na verdade o que eles querem mesmo é tomar o poder, se assenhorar do poder, para aí fazerem toda sorte de pensamentos errôneos e mundanos que estão dentro do seu coração. Por isso nós temos que ficar atentos, orar ao Senhor e termos cuidado na hora que nós somos exercer a nossa cidadania e dar o nosso voto. A palavra do Senhor diz que Satanás é um ser criado, pois se tornou a personificação do mal, chamado de maligno, a sua essência é do mal. Mas como, eu perguntaria a vocês, como nós poderíamos estar, ou como devemos estar preparados para lutar contra ele? Nós vimos quem ele é, já sabemos quem ele é, já sabemos a forma como ele age. Agora, como é que nós devemos estar preparados para lutar contra ele? A palavra do Senhor nosso Deus vai nos dizer o seguinte, em 1 João capítulo 5, versículos 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, tem um outro conselho da palavra de Deus que também está na primeira carta de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, aonde ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, certamente o Senhor nos dá esta advertência, porque o mundo jaz no maligno. Então, o curso deste mundo, o sistema deste mundo é um sistema mau, porque o maligno é quem está dando as regras, o maligno é quem dá as orientações. Então, logo, se eu estou preso, se eu estou apegado a esse sistema do mal, logo eu não estou fazendo a vontade do Senhor. Eu não estou ligado ao Senhor, mas pelo contrário, estou fazendo exatamente aquilo que o Senhor está dizendo que eu não faço. Estou indo contra a palavra, não estou sendo observador da palavra. A palavra do Senhor nos diz lá no livro dos Salmos, Salmos de números 1, o Senhor vai nos dizer assim, não estava ali marcado, mas o Senhor tocou no meu coração para que eu lesse agora, então nós só vamos ler. Nos diz assim a palavra do Senhor, que bem-aventurado, ou feliz é o homem, feliz é a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não está obedecendo o sistema mundano.
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha que coisa linda. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, olha que coisa gloriosa. Eu não tenho que andar segundo o curso deste mundo. Nós não devemos andar segundo esse sistema mundano. Por quê? Porque tudo que há no mundo procura nos atrair, procura atacar a nossa natureza humana, procura atrair ou atacar a nossa carne. Em uma passagem da palavra diz que a nossa carne é fraca, e é verdade. Nós não podemos achar que nós somos o tal. Não, na verdade nós somos muito frágeis, nós somos muito fracos, mas o Espírito ele sempre está pronto, diz a palavra. Se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos ser alcançados. Mas olha só onde que o diabo procura nos atacar. Ele procura atacar, não é, através do sistema mundano. Ele vai atacar o quê? Ele vai atacar o sexo. Ele vai atacar usando a parte do dinheiro e usando a parte do poder. E não é isso que a gente vê? Não é o que os homens buscam sobre a face desta terra? Não é o poder, não é o dinheiro. E entre o poder e o dinheiro eles usam o sexo, e usam armas, e usam tantas coisas, sem escrúpulos nenhum, para chegar aonde eles querem. E infelizmente é isso. Eles são, não é, incentivados pelo adversário das nossas almas, para que eles sejam pessoas insensíveis, para que se tornem homens obstinados, que a qualquer custo eles querem o poder, a qualquer custo querem o dinheiro, ainda que façam pessoas como escravas. E quantas pessoas escravas nós temos nos dias de hoje? Escravas da droga, porque foram convencidos, foram incentivados a começar usando uma droga. Eu apenas vou experimentar para ver como é. E se tornaram escravos da droga. E hoje estão a qualquer custo fazendo qualquer coisa para que possam usar a sua droga. Outros é o sexo e tantas outras coisas. Presos, aprisionados, porque o adversário os prendeu. O adversário os aprisionou. E Jesus disse exatamente isto. Em João 10:10 o Senhor vai nos dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas olha que coisa gostosa de se ouvir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Ainda que o diabo se levantou para roubar, para matar e para destruir, nós temos um Senhor que se levantou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Ele nos traz vida e vida em abundância. Meus queridos, nós não conseguiremos vencer o adversário, nós não conseguiremos vencer o maligno com a força da nossa carne. Nós não conseguiremos vencer o adversário, não é, com a sabedoria humana. Nós não conseguiremos vencer o adversário de maneira alguma, achando que com as nossas habilidades humanas nós conseguiríamos derrotar o adversário. Não, porque a palavra do Senhor vai nos dizer assim, não é, que em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4, pois as armas da nossa guerra, aleluia, as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amados, nós jamais conseguiremos vencer as tentações, jamais conseguiremos vencer o adversário que se levanta contra nós, e muitas vezes usando outras pessoas para nos amedrontar, para nos aprisionar, para nos colocar o pavor.
aleluia, humanamente falando, discutindo na força do nosso braço ou das nossas palavras, nós não conseguiremos êxito algum. Mas se eu estiver firmado nesta palavra, se eu estiver dizendo aleluia, é através das armas poderosas em Deus, aleluia, eu conseguirei destruir as fortalezas do meu adversário. Aleluia, é desta maneira que nós vencemos as pelejas, é desta maneira que nós vencemos as guerras. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso adversário, ele pode se levantar contra nós pessoalmente. A palavra do Senhor vai nos dizer, não é, que o nosso adversário vem e trava uma guerra com todos os habitantes da terra. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8, vai nos dizer assim: tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem devorar. Nós estamos sendo avisados, nós estamos sendo alertados cotidianamente. O vosso adversário, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, se nós sabemos que essa é a atuação dele, nós vamos vigiar, nós vamos ficar atentos, aleluia, mas não vamos temer, não vamos abaixar a fronte, não vamos ficar com medo. Sabe por quê? Porque o general de guerra diz que ele está conosco, aleluia, todos os dias da nossa vida. Deus, usando do diácono Felipe, na abertura desta reunião, deste culto, na ministração, aleluia, do grupo de louvor, Deus usou do Espírito Santo e colocou na boca dele, e ele disse o seguinte: como é o nosso Senhor hoje. João, lá na ilha de Patmos, ele viu um Senhor glorificado, aleluia. A palavra fala que a sua voz é como o som de muitas águas, aleluia. É como o som de um trovão que estremece. Quando vem aquele trovão muito forte, a terra treme, aleluia. Assim é a voz do nosso Senhor, aleluia. Quando ele fala, a terra estremece. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E ele não conseguia olhar, João não conseguia olhar, porque, aleluia, ele estava como o sol ao meio-dia, no esplendor da sua glória, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que chamou-nos pelo nosso nome e disse: venha, venha após mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, oh, bendito seja o nome do Senhor. O adversário pode atacar, não é? Ali no coletivo, ele pode atacar a nossa família, ele pode atacar o lugar onde nós trabalhamos, ele pode atacar os alunos que estão lá na escola, ele pode fazer uma devassa, ele tenta fazer uma devassa. E nós na escola bíblica estamos aprendendo, e conforme está em Mateus capítulo 5, versículos 13, ali a palavra vai dizer o quê? Que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra. Versículos 13 diz isto. Então nós estamos aprendendo na escola bíblica, todos os domingos pela manhã, a nos assenhorarmos desta palavra. Então nós dizemos o seguinte: Jesus disse: vós sois. E aí nós entendemos, e aí nós dizemos: eu sou o sal da terra. Quando Jesus disse: vós sois, no versículo 14, a luz do mundo, então nós entendemos: sim, Senhor, eu sou a luz. Porque quando eu sou o sal, eu tenho que temperar este mundo que está sem sabor. Quando ele diz que nós somos a luz, nós temos que iluminar este mundo que está em trevas, através da nossa palavra, através do nosso testemunho, através do nosso porte. É nisto que o nome do Senhor é glorificado. Lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que o Senhor diz assim: pois quando somos o sal da terra e a luz do mundo, os homens
glorificarão o nosso Pai Celestial que está nos céus. Olha que coisa linda. Então logo esta é a nossa posição. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. O adversário pode até atacar também, não é, a nossa nação. Ele ataca as nações. Ele usa das pessoas que estão sob o seu comando. E ele então ataca de que maneira? Ele ataca de que forma? Ele ataca através da corrupção. Ele ataca através da depravação moral. Vocês estão reparando, tem notado como o que tem acontecido na nossa nação? Como que a depravação está de uma maneira terrível, e eles querendo aprovar, e o pessoal da cultura, né, dizendo que é porque é da cultura, então pode-se tudo, pode-se a imoralidade, pode tudo, mas a palavra de Deus que quem está por detrás de tudo isso é o adversário das nossas almas, é o sistema mundano agindo, é o adversário agindo, ele ainda age no aborto. Quantas vidas, quantas pessoas, há países que já estão aprovando o aborto no 9º mês. Isso é um assassinato. Já pensou? A criança já pronta para nascer e se fazer o aborto? Porventura isso não é um assassinato oficializado? É. Não é o próprio diabo, não é o sistema mundano agindo? Pois é, a palavra ainda diz que através da pedofilia, através da injustiça social, ele sabe que atingindo as nações, ele atinge as pessoas. E quantas vezes nós ouvimos certas coisas, e causa em nós náuseas, e causa em nós espanto, e causa em nós revolta. Por quê? Porque por detrás dessas atuações todas, está o adversário das nossas almas. Ele agindo no sistema. Por isso agora nós entendemos, quando o Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, nós lemos aqui, o amor do Pai não está nele. Ora, se eu vou de braços dados, com tudo isso que nós estamos vendo, com tudo isso que nós estamos acompanhando, com tudo isso que o sistema mundano está fazendo, se eu estou aprovando isto, logo Deus não está aprovando as minhas atitudes, Deus não está aprovando as minhas ações. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam só, até lá no cosmos ele vai atuar. Já pensou? Até lá nós temos esse primeiro céu que nós estamos, tem o cosmos aonde está os astros, o sol, as estrelas, os planetas, pois até ali ele atua. Ah, pastor, para de brincadeira, você falar uma coisa dessa. Então vamos para Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Vamos lá. Vamos ver então o que acontece se não tem uma guerra espiritual lá em cima. Porque tem pessoas que acham que a guerra é só física. É só esse negócio de guerra espiritual, esse negócio de mundo espiritual. Isso não existe. São coisas que dizem para tentar nos convencer, para nos manipular. Mas a palavra de Deus não diz assim. E aqui em Daniel capítulo 10, no versículo 12, diz assim: então ele me disse, não temas, Daniel. O anjo que veio trazer a mensagem para Daniel está dizendo assim: porque as tuas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que te aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te diante de teu Deus, eu vim por causa das tuas palavras. Versículos 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante. Então, quando Daniel, no primeiro dia, em jejum e oração,
buscou a face do Senhor, o Senhor deu a ordem: vai e leva a mensagem para o meu servo. E o anjo vinha vindo, e no meio do caminho, lá em cima, no mundo espiritual, no reino espiritual, o que acontece? O adversário vai lá e fala: onde é que você vai? Você não vai passar. Você não vai passar. E Daniel orando 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e não vem a resposta. Por quê? Porque estava havendo uma batalha lá em cima. O adversário não queria que o anjo trouxesse a revelação para Daniel. E a palavra fala que foi necessário que então o Senhor Deus permitisse que Miguel, um dos primeiros príncipes, viesse, tirasse o adversário do caminho, e a resposta chegasse para Daniel no 21º dia. Se porventura a tua resposta ainda não veio, quem sabe você está orando, você está pedindo, você está jejuando, eu não sei. Pode ser que lá em cima esteja uma batalha, esteja uma guerra. A ordem já deve ter saído do trono para trazer a tua vitória, para trazer a tua resposta, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: permaneça firme, permaneça orando, permaneça buscando, permaneça lendo a palavra. A resposta vem, a bênção vem, aleluia. Não desanimes. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu venço o nosso adversário. Nós vencemos o nosso adversário quando nós lemos a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus atua tanto no ataque como na defesa, e é também um suprimento para as nossas vidas. Percebam que numa guerra física é necessário que se tenha algumas coisas para que um exército seja vitorioso. Ele precisa ter, não é, o front, que é o ataque, precisa ter a defesa, a retaguarda, precisa ter o suprimento, precisa ter o alimento. Se não tiver isto, a guerra já está perdida, já venceram, já foram vencidos. Então conosco não é diferente. O Senhor também, Ele nos mostra, não é, a maneira pela qual nós podemos ser vitoriosos, como nós podemos ser vencedores. E aqui a palavra de Deus fala, Efésios capítulo 6, versículos 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Salmo 119, versículo 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Irmãos, a palavra de Deus, aleluia, ela tanto é aquele que ataca, como também é aquele que nos defende, é aquela que traz a nós o suprimento que nós necessitamos cotidianamente. A palavra de Deus é poderosa, meus amados, para vencer o maligno. Uma outra arma infalível para vencermos é a oração. Não tem como nós não sermos vencedores se formos homens e mulheres de oração. Homens que leem a palavra e que buscam a face gloriosa do Senhor. Percebam que em Efésios capítulo 6, no versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se eu sou um homem, se nós temos as mulheres que se dedicam à oração, as vitórias vêm. Isso me lembra uma passagem que está lá no livro de Josué, no capítulo 10, nos versículos 12 e 13, ali nos conta que o povo de Israel estava pelejando contra os amalequitas, ou contra os amorreus. E a palavra fala que era necessário que eles vencessem a peleja. Porém, o dia estava terminando, o sol já estava indo para se abaixar.
E se a noite chegasse, eles não conseguiriam aquela vitória. Eles não conseguiriam aquela bênção que eles precisavam da vitória. E sabe o que Josué faz? Vamos ler a palavra. Então Josué falou ao Senhor. Olha que coisa linda. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jassar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não mudou, nós mudamos. A nossa fé é vacilante, a nossa fé que fraqueja. Nós hoje, por causa da ciência, nós acreditamos mais na ciência do que no poder que há no nosso Deus de fazer maravilhas. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que parou as águas do Jordão para que o seu povo passasse em terra seca, é o mesmo Deus de hoje. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículos 31, nós vamos ler o seguinte, que diz assim: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. É o mesmo Deus. Eu trouxe uma passagem do Antigo Testamento, que coisa tremenda, e trouxe uma passagem do Novo Testamento, tudo resposta da oração. Esse é o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia! E se nós o buscarmos com essa inteireza, sem duvidarmos, porque lá no livro de Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6, o Senhor vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em 2 Timóteo 1,12 nos diz assim: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olha que coisa gloriosa. Então podemos ser vitoriosos, sim. Podemos vencer o adversário das nossas almas? Sim, porque Ele venceu. E aqui, para nós finalizarmos, a palavra do Senhor nos diz assim no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém. Se o nosso adversário já está sentenciado, já está julgado e já está vencido, meu amado, minha amada, tenha certeza que no Senhor somos mais do que vencedores. Quando nós falamos isto, é com verdade, porque o nosso Senhor, Ele venceu para que eu e você pudéssemos ser vitoriosos, para que eu e você pudéssemos receber a coroa da vida. Portanto, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus nos abençoe no nome de Jesus.